Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Se você não sabe quem é Padre Júlio Lancelotti, ele é um padre muito famoso, por ter diversas causas sociais lá em São Paulo, e ele voltou à pauta aí das grandes mídias, seja televisão, seja as próprias redes sociais, por causa de uma fala que ele fez direcionada ao presidente Lula. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do padre Júlio Lancelotti e do fanatismo ideológico, de muitas pessoas. Antes de mais nada, colocar aqui um trecho da fala do padre Júlio para vocês, colocar aqui pelo celular, desculpe, é o que temos. Conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. Enfim, na verdade eu não quero nem comentar muito a fala do padre Júlio Lancelotti. O que, aqui me causa estranheza e que deveria ser o ponto principal das críticas é o padre Júlio Lancelotti dizer que trabalhou muito para que se elegesse um presidente. E calma, o intuito desse vídeo não é atacar a esquerda ou os padres de esquerda. Aliás, eu não quero atacar padre nenhum. Eu quero aqui falar sobre um objeto que é a verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O intuito não é atacar entre aspas, a esquerda, mas é tanto a esquerda quanto a direita em sua idolatria ideológica, em sua idolatria político-ideológica. Então, diante desta fala do padre Júlio, eu escrevi um texto no meu Instagram que eu gostaria de ler para vocês e fazer algumas ponderações. E foi, na verdade, os comentários a esse texto que me fizeram querer gravar esse vídeo, porque as pessoas estão fanáticas. De qualquer lado, esquerda ou direita, estão fanáticas. A política virou um bezerro de ouro. As pessoas estão esquecendo o Cristo crucificado para querer adorar políticos, para querer adorar ideologias. Então vamos lá, eu comecei o texto da seguinte maneira. O padre Júlio Lancelotti faz um trabalho social fantástico em São Paulo. Os moradores de rua são muito bem assistidos em suas necessidades materiais. Enfim, ele realiza obras de misericórdia corporais e deveria, neste aspecto, ser imitado. E é uma grande verdade. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas é uma grande verdade. O trabalho social dele em relação aos moradores de rua, não temos muito o que falar. Sigo o texto. Todavia, a luta pelos pobres está impregnada de ideologia e todos podem ver isso nas suas falas. O bem da obra de misericórdia foi infectada pelo mal da ideologia marxista. O filósofo inglês Chesterton dizia que fanatismo é achar que alguém está errado em tudo por estar errado em alguma coisa. O mesmo vale para o contrário. Não é porque ele está certo na sua caridade corporal que está certo nas suas concepções político-ideológicas. Então aqui o primeiro comentário antes de eu seguir no texto. O negócio é o seguinte, ele está certo em realizar as obras de caridade? Está, mas não é porque ele dá comida para o faminto, dá bebida para o sedento, que ele vai estar certo em tudo, que ele é santo e que a opinião política dele é certa ou que tudo que ele falar é certo, porque não é bem assim que funciona. Não é porque a pessoa está certa em uma coisa que vai estar certa em tudo. Um grande exemplo disso, vou entrar até na área da teologia, Santo Tomás de Aquino estava certo na maioria das coisas que ele escreveu, mas ele não estava certo em tudo. Tanto que ele colocava à disposição da igreja o julgamento sobre a sua teologia do que estava certo e do que estava errado. No decorrer do tempo, por exemplo, ele não cria na Imaculada Conceição da Virgem Maria e a igreja declarou como dogma que a Virgem Maria é imaculada. Tá? Então não é porque ele está certo em boa parte das coisas que ele vai estar certo em tudo. O mesmo vale aqui. Júlio Lancelotti está certo na sua obra de caridade.
mas ele está errado em boa parte das suas concepções e outras coisas mais. Siga o texto. Não é porque ele faz caridade que vão tratar as obras sociais como coisa de TL, assim como não é porque ele faz caridade que devemos aceitar como santas as suas concepções. Então veja, aqui está um grande erro e que me preocupa muito. É que as pessoas estão tão cegas ideologicamente que, porque existe lá um padre da teologia da libertação que faz obra social olhando apenas o social, esquecendo-se de Cristo, esquecendo-se da salvação das almas, de pregar o evangelho, de confissão, de sacramentos, que a gente começa a achar que toda e qualquer obra social é coisa de TL. Então as pessoas acham que a vivência cristã basta você ir para a Santa Missa, rezar o seu terço, o rosário em casa, rezar a liturgia das obras, ler Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório. A vida cristã não é isso. A vida cristã é necessário obras. São Tiago vai falar muito claro por isso. Fala com tua boca sobre a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Que obras que Deus espera de nós? As obras sociais, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Existem as obras de caridade corporais e espirituais, conforme a igreja nos ensina. E a gente começa a não realizar essas obras, por quê? Porque a gente acha que dar um prato de comida para o mendigo é coisa de teologia da libertação. Tem gente que hoje em dia não quer sequer dar esmola porque você quer julgar o que o outro vai fazer com o dinheiro. Então Jesus fala da esmola, a igreja fala da esmola, a igreja indulgencia a esmola, mas você não quer dar esmola. Por quê? Porque você acha que você tem uma concepção agora tão ideólogo de direita agora, tão liberal de direita que o quê? Que aí você fala, não, eu não posso dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar. Aí você vai lá pro miserável, você não sabe, mas tem muita gente que mora na rua, que tem pós-graduação, que tem faculdade, que tem pós-graduação, que fala 2, 3 línguas. E por algo que aconteceu na vida, seja um vício por drogas, alguma coisa que aconteceu de errado na vida, a pessoa foi parar na rua. Aí você quer julgar se a pessoa vai comprar cachaça ou não vai. Cara, é a liberdade da pessoa. Mas nós chegamos ao ponto de que, além da esmola, não se cuida mais, não se dá um prato de comida. Por quê? Porque você começa a achar que isso é coisa de gente da teologia da libertação. Então eu sigo aqui o meu texto, depois eu pondero mais sobre isso. O triste é ver que por trás da caridade estava também a ideologia e um trabalho para eleger um presidente. Veja, o que eu acho grave ali, no primeiro momento, é isso. Que ele disse claramente que nós trabalhamos muito para que você voltasse para a presidência. Siga o texto. Todavia, há também de se refletir. Um padre pode trabalhar para eleger um presidente? Lancelotti está errado. Mas quantos também estavam errados em fazer campanha para o outro lado, esquecendo-se que o liberalismo também foi condenado pela igreja. A gente cita muito Leão XIII, né? Aqui comentando já. A gente cita muito Leão XIII que condenou a ideologia marxista, mas nos esquecemos que o liberalismo também foi condenado. Por isso que costuma-se dizer que o marxismo e o liberalismo, a direita e a esquerda, como muitos costumam falar hoje, são duas faces de uma mesma moeda. Que moeda é esta? O materialismo. Enfim, nós católicos precisamos fazer mais caridade como Lancelotti, mas sermos menos ideólogos como o próprio Lancelotti. No caso, como o próprio no sentido contrário. Já que ele é muito ideólogo também, a gente deveria ser bem menos ideólogo. Mais católicos de fé e obras e menos cruzados de esquerda a direita. Observação. Sei que é o tipo de texto que poucos compreenderão, mas que Deus abençoe a todos vocês, seja lá de qual lado, esquerda ou direita, da mesma moeda, materialismo, você esteja. Enfim, este foi o meu texto sobre o caso Lancelotti. Alguns comentários, As publicações não costumam ter muitos comentários, inclusive os vídeos aqui.
Mas um sujeito chegou aqui e falou: os espíritas também fazem e querem destruir a tradição católica. Gente, eu fico me perguntando, será que a pessoa leu o texto todo? Porque o primeiro parágrafo eu realmente falei que Lancelot é um exemplo da sua caridade com os moradores de rua. Mas no decorrer do texto eu falei do grande problema da sua ideologia, da sua caridade que é infectada pela ideologia. E a pessoa, não, mas espírita também faz caridade e tá... Né? Ai, gente, aí teve o outro aqui. A verdadeira caridade é fazer algo para a salvação da alma do próximo. Filantropia é algo diferente de caridade e não garante a salvação da alma de ninguém. É verdade, mas em que ponto que eu falei desse texto que é para dar marmita para o morador de rua e não pregar o evangelho? O certo não é só alimentar o povo da rua e tirá-lo também o povo da rua. Gente, eu também já pensei assim. Só que eu já fiz pastoral de rua poucas vezes, na verdade. Mas eu fiz algumas vezes ali, juntamente com a Toca de Assis, a comunidade Shalom. Conversa com um morador de rua. Outro dia, um aqui que tinha um morador de rua, né? Um sujeito ficava na rua aqui, na rua de casa mesmo, né? Pedindo coisa, perambulando. Ele morreu, né? Ele sofreu uma queda, bateu a cabeça, né? Grande sangramento, ele morreu. Ele tinha família, ele tinha condições. Minha mãe dava muito conselho para ele. E ele confessava para minha mãe, né, que estava lá porque queria estar na rua, porque ele tinha família. Mas as pessoas não aceitavam o vício dele, ele preferia ficar na rua. Então a questão assim não é dar um emprego. Muita gente não está na rua. Claro que existem casos e casos. Muita gente que está na rua não está por falta de um emprego. É por causa de vício, é por tantas coisas. E aí a gente esquece da palavra que Jesus disse: pobres sempre tereis, a mim nem sempre. Sempre vão existir pobres, porque por causa das diversas situações da vida. Mas diante desses comentários, o que me preocupa é o esfriamento da caridade que as pessoas estão, uns para com os outros. Santa Catarina de Sena, meus irmãos, foi uma grande mística da Santa Igreja Católica. Ela dizia o seguinte, ela dizia que nós devemos retribuir o nosso amor a Deus. Deus nos ama de maneira gratuita. Só que nós, ao irmos retribuir a Deus o amor que Ele tem para conosco, Deus não precisa de nós, porque Ele se sacia a si mesmo. Deus, Ele é Deus, Ele não precisa de nós, Ele não precisa sequer dos nossos louvores, da nossa adoração. Deus é Deus. Então, como que Santa Catarina de Sena fala que nós retribuímos o amor de Deus? Amando o próximo, fazendo caridade para com o próximo. Então, Deus, Ele sendo por Espírito, eu não tenho como retribuir a Deus, mas vem para um churrasco aqui em casa, né? Vamos confraternizar Deus nesse churrasco aqui em casa. Deus é Espírito. E mesmo Cristo que se fez carne está em glória no céu. Então como é que eu vou retribuir o amor desse Deus que me ama tanto? Amando o irmão. Se eu não posso chamar Deus para o meu churrasco, porque Deus é Espírito, eu alimento o pobre. Por isso que Jesus diz, quando fores dar esmola, quando fores fazer o bem, não vá só lá ao seu amigo que vai te retribuir. Aí você chama lá seu amigo para o churrasco na sua casa, seu amigo vai fazer um churrasco, chama você, mas dá ao pobre, que vai louvar a Deus por você. E aí vai receber de Deus a recompensa no céu. Então as pessoas estão parando de fazer caridade por causa de ideologia, porque estão cegas em tudo quanto é tipo de ideologia. Ou de um lado, a pessoa usa a caridade como uma filantropia, no sentido de somente dar caridade, eu esqueço de evangelho, eu não prego mais sobre pecado e salvação, não pego mais Cristo crucificado, eu não falo mais sobre sacramentos, não precisa frequentar sacramentos, é só social, que é um erro. Mas, por outro lado, você vejam que as pessoas estão olhando todo o trabalho social, toda a obra de caridade como se fosse algo ideológico, e na verdade não. Olha a vida dos santos, meu Deus do céu. A vida de São João Bosco, a obra social, a obra caritativa de São João Bosco. Ele funda ali os salesianos, aquela escola, o oratório,
para os jovens estudarem, era para os pobres estudarem. Lá em Turim, onde estava crescendo a industrialização, crianças órfãs na rua ou crianças que passavam um dia abandonada porque o pai trabalhava 12, 13, 14, 15 horas na fábrica, a mãe também. E aí ele cria aquele oratório para poder cuidar das crianças pobres, crianças famintas, crianças que já estavam praticando pequenos roubos para os pobres. Mas Santa Teresa de Calcutá, tantos santos, meu Deus do céu, que fizeram obras de caridade, obras concretas, obras de misericórdia corporais. Sim, devemos praticar tanto as corporais como as de misericórdia. Inclusive, o que eu estou falando aqui é uma obra de misericórdia, que é pregar a palavra de Deus. Alertar sobre o que a palavra de Deus fala. Então tome muito cuidado. Que a gente está ideológico demais, de todos os lados. E às vezes as pessoas podem achar que o Anderson está querendo bancar um isentão. Não é bancar um isentão, é bancar o católico. E a igreja não é nem de esquerda nem de direita. A igreja apontou os erros tanto do marxismo quanto do liberalismo. E você fica qual cachorro abanando o rabo para ideólogo, para político, se esquecendo que você tem que sim se curvar diante de Deus. Que fala inclusive pela igreja, como está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. A igreja nos manda fazer caridade. Os santos fizeram caridade. Aí de repente chegou você, não? O supra-sumo do resumo teológico que descobriu, não precisa fazer caridade. Aí você não quer fazer caridade, não quer ajudar os pobres, não quer ajudar os mendigos, não quer fazer obra social nenhuma. Por quê? Porque você aprendeu num livro sobre o liberalismo que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Cara, é inacreditável. Eu vou contar, não é necessariamente sobre igreja, sobre salvação, mas quem não sabe, eu sou professor de escola pública. E às vezes a gente fica falando assim, porque a escola não está alfabetizada. Cara, eu tenho aula no 4º ano. Isso me marcou muito. Primeiro dia de aula. Eu tive que tirar uma menina da sala e levar na direção que estava passando mal. E aí ela foi no caminho para a direção, ela me confessou que ela estava tonta, ela querendo desmaiar porque ela estava com fome, ela não tinha se alimentado. Como é que essa criança vai aprender na escola? Como é que essa criança vai aprender o processo completo de alfabetização, aprender tanta coisa com fome? Milhares de crianças passam por essa situação. Aí ela voltou para a sala, porque eu estava próximo ao horário do lanche e ia poder comer. Então antes da gente querer pensar pedagogia, a criança está com fome, meu querido. Tente estudar aí, faz um jejum pesado aí e tente estudar a Suma Teológica com a tua barriga roncando para ver se você vai entender. Então a gente está querendo pensar muito, né? É a obra social. Tá vendo aqui minha corrente no braço? Sou escravo de Nossa Senhora. Tratado da Verdadeira Devoção que São Luís escreveu. Este São Luís fazia obras sociais. Ele era peregrino, saía viajando na França toda pregando. Em uma das biografias, não estou aqui na estante com ele perto aqui, mas uma biografia que eu tenho mostra que São Luís alfabetizava os pobres, que eram analfabetos, para que pudessem ler a palavra de Deus. E é engraçado que em uma cidade pobre, num vilarejo pobre, ele chegou, as pessoas não receberam. Né? Havia ali toda uma questão, a aversão à igreja, pelo contexto social e político da época. E então São Luís, que não foi recebido para pregar o evangelho, sabe o que São Luís fez? O São Luís Maria Grande de Montfort, um grande santo, um grande apóstolo, que a gente só conta São Luís, o homem que pregava contra as heresias, um homem forte, cheio do Espírito, mas ele também foi cheio de Espírito para entender, esse povo não vai ouvir a palavra de Deus, porque eles têm muitos problemas, e ele foi tentar resolver os problemas, boa parte deles sociais. E eu vi, e aí o que está acontecendo? Problema em casa, é falta de comida. Foi tentando resolver os problemas sociais daquele vilarejo. E então as pessoas se abriram para ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo?
É verdade que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o mesmo Deus, a mesma palavra de Deus que se fez carne, disse: dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vesti os nus, visitai os presos. Ah, vou falar de pastoral carcerário então, quem é que quer ir? Enfim, o vídeo se estendeu bem mais do que eu pensei que ia se estender. Espero que compreendam o que eu estou falando. Sejam mais católicos, menos ideólogos. Tá? E voltando ao Padre Júlio Lancelotti, imitem o Padre Júlio na sua caridade. Se ele faz só filantropia, então supere-o em caridade. Tá? Então dê aos pobres por caridade. Dê comida aos pobres por caridade. Mas não imitem-o na sua ideologia, porque talvez você não seja marxista como ele, mas você seja alguém que está colocando a sua ideologia política de direita, como liberalismo, acima da igreja. Acima do que é o pensamento da igreja. Então, reflita um pouco. Porque se ele trabalhou, como ele bem diz, para eleger presidente, talvez outros padres também trabalharam para eleger presidente. A questão aqui, o padre pode trabalhar para eleger um político? Porque se eu aponto o dedo para o Júlio Lancelotti e falo, não pode, eu também tenho que apontar o dedo e falar para os outros padres que trabalhavam em campanha, dizendo, não pode também, por outro lado. É a mesma coisa que aconteceu aqui em Brasília. Era até para eu ter feito um vídeo sobre isso. Teve lá uma dança na catedral, uma orquestra sinfônica que apresentou, uma orquestra que eles chamam de mundana, né? Juntaram lá várias pessoas de vários países, refugiados, e tocaram dentro da catedral, e aí no momento uma pessoa levantou, dançou lá, muita gente criticou porque já identificaram que é refugiado, então é de esquerda. Aí não pode, porque o templo de Deus é para o culto, para adoração, então não pode. Mas há pouco tempo atrás tinha orquestra sinfônica se apresentando no Santuário Dom Bosco, e eu não vi muita gente reclamar, eu vi era a gente compartilhando, divulgando o evento que ia acontecer. Então assim, se não pode um, não pode o outro. Você está entendendo? Então, infelizmente, a gente está vivendo uma coisa que é aquilo que Jesus fala no Evangelho. A gente está falando do cisco que está no olho do outro e esquece da trave que está no nosso. Tem gente que está falando da ideologia do Padre Júlio, mas também é ideólogo. Você está entendendo? Então, quanto... gente, é muita coisa que eu poderia aqui desabafar, né? Mas... enfim, não vou falar por prudência, mas vocês têm que entender que a nossa confiança tem que estar no nome do Senhor e não em político. Nossa Senhora pediu para fazer os 5 sábados de comunhão reparadora. Não foi para ficar apoiando político. Toda a aparição dela é penitência, é oração, é conversão. Caridade, que tem um grande mérito diante de Deus, e a gente está pelo contrário. Diminuindo a caridade. A gente não quer fazer caridade, a gente não quer pastoral de rua, a gente não quer ajudar os pobres. Né? A gente quer montar escola católica com mensalidade de R$ 1.500. Quem é que tem condições? Então, escola com doutrina católica só para os ricos, os pobres que se lasquem. Né? Eu sei, entendo toda a questão dos custos, mas aí ninguém quer estudar e ir para uma escola pública, tentar ser um bom exemplo na escola pública. Né? A gente só quer... enfim, tá uma palhaçada, muita ideologia. Enfim, vamos ser católicos. Eu tinha mais coisa para falar nesse vídeo, mas como estendeu, quem sabe eu faço em outro. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos ajude a ser mais santos e menos ideólogos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja direita, seja esquerda, só uma última coisa que eu falo, já que eu falei de educação. Muitos santos fundaram escolas para atender aos pobres, e hoje pobre passa longe que não tem como pagar mensalidade, né? Fica aí a reflexão. Embora, abre parêntese, algumas fazem obras sociais com bolsas e tudo mais, né? Mas outras, oremos.